Olá, eu sou o professor Wellington Araújo e gostaria de conversar hoje com vocês sobre qualificação profissional. Quem regulamenta a sua profissão? Quem diz que o médico tem que ter um diploma? Quantos anos ele tem que estudar para se formar médico? Quais são as especializações? Quais são as especificidades das especializações? Quem é que diz que para se ensinar história, matemática, geografia ou qualquer outra matéria tem que se ter um nível superior? Até pouco tempo atrás não precisava. Por exemplo, pedagogia não era exigido para que você desse aula para as primeiras séries, né? Era você fazia um curso no ensino médio, né? Então você fazia o normal, né? E é o que é um curso técnico para que você pudesse dar aula. As pessoas terminavam o segundo grau e entravam, né, nas escolas para dar aula para o próprio segundo grau. Então não tinha uma coisa muito regulamentada no Brasil. Os nossos políticos se reuniram e regulamentaram isso, né? Tem que se ter agora faculdade para estudar qualquer matéria nas escolas, né? Tem que ser formado, né? E aí eu digo para vocês, quando um profissional ele se forma e adquire toda a teoria para que ele possa empregar uma profissão, eu não digo a vocês que ele não vai errar, mas ele não vai ter erros grosseiros, não é? Quando uma pessoa simplesmente lê um livro e fala o seguinte: agora eu vou clinicar, eu sou médico, eu vou operar as pessoas. O que vai acontecer? Ele vai operar muita gente, mas ele vai matar muita gente, vai fazer a infelicidade de muitas famílias até ele aprender na prática, matando e mutilando as pessoas. E ainda aprenderá de uma maneira errada, né? O ponto é, hoje no Brasil nós temos um grande problema. A questão da corrupção, a questão da falta de qualidade do homem político, a questão de que a gente vê que o Brasil não anda, o Brasil não desenvolve, o Brasil ele é como se fosse um grande saco onde as pessoas que adquirem o poder junto com as pessoas que sempre foram ricas no Brasil se nutrem do dinheiro público, né, cada vez mais, e com isso, né, enriquecem cada vez mais enquanto o povo empobrece cada vez mais, e a gente não vê o fruto dos nossos impostos, as nossas vistas nas ruas, não é? Para contemplar realmente a necessidade da população brasileira, não é verdade? E eu pergunto para você, por que isso acontece? Existe uma profissão onde se ganha muito e onde não se é regulamentado. Não existe uma regulamentação para que você seja político. Simplesmente você vai lá e escreve: eu não sou analfabeto, alguém pode ensinar para você a desenhar a frase e pronto, você está habilitado para ser político, para ser vereador, para ser prefeito, para ser até presidente desse país. Agora, você vai incorrer em erros grosseiros, não é? Imagine uma pessoa que não sabe fazer nada. Ela sabe escrever mal o nome dela. E ela entra numa Câmara Legislativa, ou municipal, ou federal, ou estadual, e ela tem que lidar com o processo de criação de leis para que o executivo possa, para que o judiciário possa julgar essas leis, não é? E para que o executivo possa, né, executar. Só que esse legislador, ele é extremamente incapaz, não é? E ele fica à sorte de pessoas bem mais espertas que ele, não é? E ele fica bem mais suscetível a propostas indecentes, não é? Eu não sei fazer, pelo menos vou sair daqui rico, não é verdade? E as pessoas aqui na orelha. E muitas vezes pessoas humildes que nunca transitaram em locais chiques, em locais de refinada, não é? Como diria, de fino trato, e ele se sente embasbacado, e ele se sente levado pelas emoções. Ele acaba esquecendo quem? O povo que está na ponta. Para que você possa exercer uma função da qual exige de você um controle de um grande número de gente, de uma população,
onde você vai fazer leis para regulamentar coisas como brigas entre homem e mulher, marido e esposa. Quem vai ficar com a casa? Qual o direito dos filhos? Qual o direito do homem? Qual o direito da mulher? Dentro dessa casa, essa mulher nunca trabalhou fora para trazer dinheiro para construir o patrimônio que os dois têm. Então quem tem direito é o homem. Quem regulamenta isso? É a lei, não é verdade? A mulher nunca saiu para ganhar esse dinheiro, mas era ela que estava dando todo o suporte para o marido. Ela estava lavando a cueca desse cara, ela estava fazendo a marmita desse cara, era ela que estava cuidando dos filhos, levando para a escola, fazendo todo o ambiente familiar funcionar para que ele tivesse a tranquilidade de trabalhar e trazer o dinheiro para nutrir aquela família. Essa mulher tem tanto merecimento quanto esse homem. Então, é um legislador que vai decidir esse tipo de lei, quem tem direito. É o legislador que vai decidir, não, essa mulher tem tanta importância como esse homem. E se esse legislador não tiver um pensamento laico, não tiver um pensamento racional e for um pensamento extremamente ou feminista ou machista, ele vai tender para ambos os lados, não pode. Você tem que ser imparcial e você tem que agir com razão na política. Hoje eu vejo as pessoas agindo muito mais com emoção. Não se faz nada, não se cria nada, mas eu gosto da pessoa. Não é por aí. Quem você gosta, você chama para o churrasco, você traz para sua casa, você conversa. Agora, administrar um país é escolher uma pessoa para administrar o seu dinheiro. É como se você tivesse uma empresa. O Brasil é uma empresa de todos nós. Temos que escolher melhor o currículo dos nossos políticos. Os políticos regulamentam todos os profissionais. Quem regulamenta os políticos? Por que não há uma regulamentação para que a pessoa entre na política? Não é verdade? Mesmo que esse curso que o político tivesse que fazer fosse gratuito, mas que tivéssemos pessoas qualificadas para entrar lá, não é isso? Porque pelo fato de não saber fazer, é muito mais fácil de se corromper, não é? E muito político aprendeu a expertise política autodidata, pela via mais podre. Ele não tem a teoria da gestão pública, não é isso? Então, quando você estuda gestão pública, você fica ansioso de colocar o seu estudo em prática. Quando você não estuda gestão pública, você começa a gerir a coisa pública de um outro prisma e você é muito mais suscetível à conversa de espertalhões, que vão te propor vantagens também, não é verdade? Quem é a culpa de tudo isso? É da pessoa que está lendo o currículo e está empregando o político. Nós, eu e você. Como é que você conhece uma pessoa? Você conhece uma pessoa olhando nos olhos. Hoje a gente tem uma grande dificuldade. Se você fala bem assim, vamos fazer uma reunião política, a pessoa fala que eu não vou, né? Não vou nada falar, isso é só falação. Sim, como é que você vai contratar um trabalhador para esse município se você não olhou no olho dele, se você não viu a franqueza dele, se você não viu os projetos dele? No dia da eleição você vai pegar um santinho no sonho e votar? Você vai votar porque fulano pediu para você votar? Você tem que conhecer o político. Tem que conhecer, tem que cobrar. E outra coisa, depois que ele ganhar, você não pode deixar ele sozinho lá. Tem que fazer parte das sessões, tem que auxiliar esse candidato que você votou, tem que acompanhar. Porque se ele merecer uma reeleição e seu voto de novo, você dará para ele falar, não, eu votei no cara, o cara fez, eu vou votar nele de novo. Agora, se ele não merecer, você vai falar assim, meu amigo, sinto muito, votei em você, te dei um voto de confiança pelo que você falou, agora, você não cumpriu com o voto que eu te dei, então dá licença. É como qualquer outro trabalhador. Se você trabalha bem numa empresa, você continua. Se você trabalhar mal, você vai ser demitido. Por que esse medo de demitir os políticos? Eu vejo as pessoas nas minhas andanças falando o seguinte, ai, que político nenhum presta, mas pô, desde o Brasil Império são os mesmos. Muda, meus queridos. Muda e fiscaliza e presta atenção em quem você vota. Vamos fazer do Brasil e de Valparaíso um lugar bem melhor. Vamos juntos, com sinceridade, com honestidade, com força e fé. Um abraço.